Saudações a todas e todos. Estamos iniciando a primeira entrevista do ano de 2023 do projeto Histórias de Vida e Educação em Ciências, com uma participação muito especial, a qual agradeço muito, a professora Roseli Schnetzler. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de participar de um projeto tão importante quanto o que você está desenvolvendo. Espero que eu consiga contribuir com alguma coisa. Com certeza, eu que agradeço. Bem, eu vou fazer duas perguntas iniciais, então, que faz parte do nosso roteiro, né? Que é o seguinte: como a sua história de vida influenciou a sua escolha profissional pelo magistério e a sua área de trabalho? Então, essa é a primeira pergunta. E conte um pouco de sua trajetória acadêmica, formação, né? E como foi chegar até aqui. Quais são os seus principais temas e projetos de trabalho e como a docência se relaciona com essa trajetória? Essa pergunta, para a professora Roseli, cuja história de vida se relaciona um pouco ou muito, né, ou diretamente com a história da própria pesquisa, né, em educação e ciências no Brasil, ela pode parecer um pouco até desnecessária, né, porque todo mundo conhece um pouco da tua trajetória, mas a gente insiste na pergunta porque faz parte aqui do nosso roteiro. Professora, fique bem à vontade, então, para responder essas perguntas e vamos embarcar nessas respostas aí. Ok. Bom, acho que como tudo começou, eu sou de São Paulo, da cidade de São Paulo, filha de uma família de classe média, mas meus pais sempre incentivaram muito o estudo, né? Daquela época que se pensava que para você melhorar, ter uma vida melhor, era só através do estudo. E dentro da família, eu coloco duas lembranças que foram, assim, essenciais na minha trajetória. A primeira é que a minha avó paterna morava com a gente e ela começou a sofrer de esclerose cerebral. Eu tinha lá meus 14, 15 anos e ficava, assim, tremendamente impactada de ver minha avó trocar o dia pela noite, esquecer muitas coisas. Até um dia que eu falei, bom, se eu estudar a vida inteira, eu não vou ficar assim, né? Então, acho que lá para os 14 anos eu já fiz um pacto, né, de que eu precisaria dar tratos à minha bola a vida inteira, né, para tentar evitar de ficar esquecida e coisas do tipo. A segunda marca importante daquela época, eu estudava num colégio estadual, Fernão Dias Pais, em Pinheiros, na cidade de São Paulo, que foi onde eu aprendi a estudar. Tive professores excelentes. Naquela época, a escola pública, infelizmente, era para poucos, né? Tanto que a gente tinha um tipo de um vestibulinho para entrar na escola pública, para fazer o ginásio, né? Então, que ano isso, mais ou menos? Deixa eu fazer as contas aqui. 7, 11... 54, por aí. Não, mais. 46, 53, 57. Lá para o ano de 57. Tanto que no quarto ano do grupo, né, que era o primário, na época, eu fazia junto uma preparação para fazer essa, que se chamava admissão, né, para fazer a admissão à escola pública. Consegui entrar. Só para você ter ideia de como a coisa era apertada, minha turma tinha 40 alunos só.
Então, era muito seletivo mesmo. Mas era uma excelente escola. Tive professores espetaculares e foi lá que eu aprendi a estudar. Né? A gente estudava muito, muito. Praticamente tinha prova todo dia. Né? E quando eu terminei o ginásio, eu queria fazer psicologia. Naquela época, para você fazer psicologia, você tinha que fazer o clássico. Na época que tinha clássico científico e normal. Eu tinha que fazer clássico. E queria continuar naquela escola. Só que o clássico só tinha à noite. Né? Então, quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer o clássico, que eu queria fazer psicologia, e que o clássico era noturno, né? De jeito nenhum, você não vai voltar sozinha de bonde, naquela época era bonde, né? Para casa às 11 horas da noite, de jeito nenhum. Aí ele usou isso, né? Com uma ideia que estava meia escondida ainda para mim. Ele e mais um grande amigo dele, eles tinham um laboratório farmacêutico na época, um dos poucos laboratórios farmacêuticos nacionais. E, lógico, ele queria que eu assumisse, no futuro, a presidência do laboratório. E aí, usando aquela arma psicológica, não, mas só mais um ano você já vai ter independência financeira. Bom, era um jovem naquela época que não queria ser emancipado, que não queria ter... Aí, não vai fazer química industrial. Naquela época era moda. Tinham 2 escolas só em São Paulo que ofertavam um curso de química industrial. E ele me matriculou. Foi comigo fazer matrícula no Oswaldo Cruz, na época. E assim eu comecei a fazer química industrial. Durante o curso, eu também fiz estágio numa indústria, né? No laboratório de análise, e detestei. Né? Para mim, aquilo lá, falando, eu não quero trabalhar na indústria de jeito nenhum. Uma coisa rotineira, né? Sem desafios. Falei, não quero isso para mim. Mas, ao final do curso, né, depois de 4 anos, eu falei, bom, a psicologia já ficou muito distante, né? Então, acho que o que eu vou fazer, talvez eu tenha condição de passar, seja vestibular para Química. Então, eu prestei na USP, naquela época tinha estudo de Química, era departamento de Química ainda, na USP e em Araraquara. Eu prestei nos 2 lugares, passei. E, lógico, como passei em São Paulo, continuei morando com meus pais, lá na cidade de São Paulo, e e comecei o curso de Química, que era integral, né? Era anual, não era semestral. A minha turma tinha 40 alunos. Né? E, infelizmente, no final do primeiro ano, o meu irmão, que era 7 anos mais velho que eu, morreu no mar, né? Com 28 anos. Aquilo foi uma tragédia familiar incalculável. Né? E eu não fiz a prova final da disciplina de Física. E, com isso, fiquei reprovada em Física. E, naquela época, como o curso era anual, se você ficasse em Física, você não poderia cursar Físico-Química. E, com isso, eu comecei a ficar com algumas janelas nos meus dias de universidade. Aí eu decidi começar a dar aula. No segundo ano de faculdade, eu já comecei
a lecionar. Naquela época era científico, né? Então, eu dava aula de química para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano científicos. E gostei muito da experiência. É lógico que eu era uma professora tradicional, né? Porque foi daquele jeito que eu tinha aprendido, né? E era bastante reforçado esse estilão de dar aula na própria universidade, no próprio curso de Química, né? Professor explicando, escrevendo no quadro, os alunos copiando tudo, todo mundo quietinho, em silêncio, né? Mas eu passei por vários colégios na cidade de São Paulo, até que uma coisa que balançou demais o meu jeito de dar aula, né, foi um curso que eu fiz no próprio Instituto de Química sobre o Chem Study, aquele projeto americano, Química é uma Ciência Experimental, que tinha sido convertido para o português e publicado pela IGART, me lembro bem. E era um curso que foi feito durante as férias, janeiro, fevereiro, né? E eu me encantei com aquele projeto, né? Porque tinha os filmes também que a gente assistia do projeto, e aquilo mudou meu jeitão de dar aula, né? Até o último ano que eu dei aula no atual no ensino médio, na época era segundo grau, eu usei o Chemis o tempo todo, em todas as escolas que eu trabalhei. Aquilo mudou fundamentalmente porque era uma sala de aula viva, né? Os alunos faziam experiência, discutiam, trocavam ideias, né? E tanto é que na escola pública que eu trabalhei por quase 2 anos, eu montei o laboratório da escola, porque só tinha caixa, né? Caixa fechada, com um mundaréu de coisa. Eu e mais 8 alunos, depois do período das aulas, a gente ficava lá arrumando o laboratório. E então o Chemis causou uma grande mudança no meu jeitão de dar aula, né? Só depois, quando eu estava fazendo o doutorado, é que eu fui sacar que era um projeto baseado na aprendizagem por descoberta, tremendamente empiricista, mas o estilo da aula, a movimentação, o fato dos alunos se expressarem, trocarem ideias, aquilo para mim me ganhou, tanto que de lá para cá nunca mais eu deixei de escutar aluno, né? O aluno tem que falar, tem que se expressar. E, bom, aí, terminando o curso de Química, plena época, 71, né? Plena época, uma ditadura ferrada, nós tínhamos um grupo, que chamava-se Grupão, uns 20 colegas, mais ou menos, que a gente não tinha tido coragem de entrar para a guerrilha, então a gente criou esse grupão onde a gente estudava movimentos revolucionários na história, coisas desse tipo. E a grande maioria desses colegas do grupão decidiu permanecer no Instituto de Química fazendo pós-graduação. E eu não queria me distanciar desse grupão. Aí resolvi também, e sempre tinha aquela coisa meio escamoteada no Instituto. Você vai ser uma mera professora ou você vai ser uma pesquisadora? Como eu queria continuar com os meus amigos, meus colegas de grupão,
eu falei, bom, eu decidi também, vou fazer pós-graduação. Nem sabia o que era fotoquímica orgânica, né? Mas decidi ficar. E comecei a fazer a pós-graduação lá no Instituto de Química. Meu orientador é um professor americano, o professor Richard Weiss, e comecei a fazer o curso, comecei a trabalhar no laboratório e era bravo o negócio. 8 horas de linha de vácuo todo dia, muitas sínteses orgânicas. Eu fui fazendo, mas não me afastei totalmente da sala de aula. Naquela época, a Arquidiocese do Estado de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, tinha um trabalho social e político junto às periferias da cidade de São Paulo. Na perspectiva da alfabetização e politização, né, de adultos. E assim eu comecei a trabalhar. Era uma contradição terrível, né? Porque durante o dia, meia grama do meu reagente inicial custava $500. Né? E mais daí, 2 vezes por semana, eu pegava o Fusquinha e ia para Americanópolis alfabetizar 40 adultos, sendo que, na maioria, 20 eram ajudantes de pedreiro e 20 eram empregadas domésticas. E foi uma experiência incrível, porque foi ali que eu conheci Paulo Freire, né? Pedagogia do Oprimido, me interessei demais pelas ideias dele. E uma das atividades previstas na Pedagogia do Oprimido era o Círculo de Cultura. Então, você, como professor, você projetava alguns slides, né? E a turma reunida, e eu perguntava, né? O homem faz cultura, isso é cultura. E um dos slides era uma casinha de João de Barro. Aí eu perguntei para a turma, vocês acham que o João de Barro faz cultura? Afinal, só o homem faz cultura, recria, transforma. A grande maioria concordou, né, comigo que só o homem fazia cultura, produzia cultura. Mas Dona Maria, me lembro dela até hoje, lencinho amarrado assim na cabeça, perto lá dos seus 50 anos já. Ela falou, não, o João de Barro faz cultura sim. Eu falei, como, Dona Maria? Por que ele faz cultura? Porque quando a Joaninha pia para um outro João de Barro, ele tranca a Joaninha na casa, fecha a portinha e espera ela parar de piar até ela morrer. Então, ele faz cultura sim, porque ele sente. Né? Bom, eu tentei de várias formas dizer, não, toda casinha de João de Barro é igual, Não adiantou. E eu me lembro que aquele dia, voltando para casa, eu fui me perguntando como é que eu não tinha conseguido convencer a Dona Maria. Tá certo que eu tinha, o quê? Uns 4, 5 anos de experiência docente, né? E nesse pouco tempo ainda, eu nunca tinha levado um choque com uma resposta de um aluno. Eles sempre aceitavam o que eu falava, né? Então, eu estava acostumada à minha voz professoral, né? E levar aquele tranco da Dona Maria me chacoalhou mesmo, no bom sentido. Né? E eu me lembro que, voltando para casa, o que eu deveria ter feito e não fiz? Como é que eu deveria ter levado essa situação? Né? E eu cheguei à conclusão que eu não sabia nada de educação.
falei, está na hora de estudar, né? Está na hora de estudar um pouco de educação. E isso ficou muito marcado em mim, né? Bom, aí continuei na pós-graduação, eu já estava com todas as disciplinas cursadas, seminário de pesquisa, toda a parte qualitativa da pesquisa já tinha sido feita, mas eu tinha dores de cabeça diárias, né? Eu sentava no meu banquinho ali no laboratório e às vezes tinha que sair, tinha que andar naqueles longos corredores de química, porque eu tinha vontade de quebrar minhas cuvetas de ultravioleta, entendeu? A coisa estava feia. E de dor de cabeça. E fazia exame, nada, não tinha nada. Era um problema emocional sério, né? Eu não estava feliz, achava aquele meu trabalho muito solitário demais, sentia muita falta dos olhos, principalmente, dos meus alunos, né? Mas também não tinha coragem de parar. Imagina, ia parar, ia largar. Mas meu orientador, com quem eu tinha uma excelente relação, percebia. Um dia ele me chamou, antes de voltar para os Estados Unidos, e falou, por que você não dá um tempo? Dá um tempo. Volta a dar aula, dá um tempo e depois você vê. Estou dando esse tempo até hoje. Né? Aí, óbvio, arrumei um mundaréu de aula. Fui dar aula numa escola pública, na Vila Mariana, esse que não tinha um laboratório, quer dizer, tinha as coisas, mas o laboratório não funcionava. Só para a gente seguir uma linha do tempo aí, é claro que essas datas estão lá no teu currículo, é só a gente procurar, né? Mas mais ou menos... 74. Foi o segundo semestre de 74. Você já estava no mestrado, é isso? Eu estava no mestrado em Química, que eu comecei em 72, 72 foi até junho de 74, 2 anos e meio. Nesse momento começou a ir atrás dessas aulas aí. Então, quando eu resolvi aceitar a sugestão do meu orientador, de dar um tempo, eu dei o tempo, e no segundo semestre de 74, eu assumi aulas na escola pública. Então, eu dava aula todo dia de manhã, né? E daí, à noite, dava aula também no Oswaldo Cruz, no curso de Química Superior. Então, dei aula de Química Inorgânica, Química Analítica, né? E foi um tempo complicado, porque eu dava aula à noite na faculdade, depois você dá 4 aulas para mais de 60 pessoas numa sala de aula, sem microfone. Né? Voltava para casa, não tinha sono. Né? Então, foi o meu tempo de corujão da Globo. Lembro que assistia todos os filmes. Né? Ia dormir muito tarde, tinha que levantar às 6 horas da manhã para ir dar aula na escola pública. Por isso que eu dei o apelido de açucareiro para o diretor da escola, porque ele ficava com a mão na cintura, assim, esperando a gente entrar na escola. Professora, a senhora está 5 minutos atrasada. Até hoje eu não lembro direito o que eu ensinei para a turma da primeira aula. Não, realmente não lembro. Mas naquela escola eu consegui fazer muita coisa com o QEMES e junto com os alunos. Né? É lógico que quando eu fui conversar com a professora efetiva de Química da escola, falei, olha, eu estou montando um laboratório para a gente poder levar os alunos. Tal. Ah, não, laboratório dá muito trabalho. Eu dou um monte de exercício na sala de aula para eles ficarem quietinhos. Né?
Então, quer dizer, fui eu e os alunos, 8 alunos, que montamos tudo, e daí eu passava da aula no laboratório. Naquela época a gente tinha o que se chamava sala ambiente, e então levei todos os meus livros de química, levei um mundaréu de coisas de laboratório, então fazia muita demonstração em sala de aula também. Me lembro que, quando eu estava ensinando equilíbrio, né, químico, e um dos problemas sérios dos alunos era que eles têm uma ideia de equilíbrio físico, né, estático. Então, para você ensinar o dinamismo do equilíbrio químico, eu normalmente pegava alguns alunos de um lado, tirava tudo de cima da minha mesa e dizia: agora vocês passam por cima da mesa e vão para o outro lado e vice-versa, né? Aquela confusão, né? A energia de ativação, né? E, lógico, o diretor, naquela vidrinho, por isso que tem o vidrinho na porta de sala de aula, para ver o que você está fazendo lá dentro, né? Com os seus alunos. E ele via aquela loucura, e aluno subindo na mesa e descendo da mesa, né? Todo mundo entendeu o dinamismo do equilíbrio químico, né? Lógico, depois da aula ele me chamava na sala dele. E eu tinha que explicar. Ele: o que é isso? Que bagunça é essa? Né? Porque o negócio da escola é a disciplina, é o silêncio, né? E aí eu também cheguei à conclusão que o professor precisa ser muito bem fundamentado nas suas ideias, né? Como ele não tinha estudado química, eu o convenci, né, que eu precisava fazer aquilo lá para ensinar a questão dinâmica do equilíbrio químico, né? E assim eu fui levando, né? Então eu dava muita aula de manhã, todo dia de manhã, e praticamente quase toda noite na faculdade. Só que aquilo lá, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, aquilo começou a me cansar, né? Porque cansar em qual sentido? Não se discutia, não se trocava ideias, né, na escola, não tinha reuniões pedagógicas, as pouquíssimas era só aquela questão tremendamente burocrática, né? Então, eu até pensei em voltar para a química. Falei: vai ver, o meu tempo. Eu sentia falta de discutir, né? Porque na pós-graduação em fotoquímica orgânica, nós tínhamos seminários de pesquisa toda semana, né? Então, a gente lia, estudava pesquisa, discutia pesquisa, né? E eu sentia muita falta disso. Até pensei em voltar, mas daí a vida tem essas coisas, né? Eu fui salva, entre aspas, literalmente salva. Tinha um professor tremendamente famoso em São Paulo, o Wolf Iga, era professor do Colégio Bandeirantes. E o professor Pitombo, do Instituto de Química da USP, ele era o coordenador do primeiro programa de química na televisão, que se chamava Colégio 2, da TV Cultura, de São Paulo. Então, o Eduardo Silva, que já trabalhava com o Wolf e que era meu colega de turma lá do grupão, lá da Química, ele me chamou: você não quer trabalhar com a gente? E aí nós três montamos 50 aulas de Química do Colégio 2 da Cultura. E aquilo foi uma experiência que levou, acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Aquilo foi uma experiência para mim fundamental, porque eu vi o quanto nós três conseguimos planejar uma aula, começo, meio e fim, entendeu? Quais experiências, que tipo de atividades a gente faria. E depois a gente ia gravar a aula, né?
25 minutos de aula, você levava 4 horas, 5 horas para fazer o vídeo. Né? Foi uma pena, tudo isso foi perdido. A TV Cultura teve um incêndio muito grande e esse material, infelizmente, foi perdido. Né? Mas não foi perdida a experiência que eu tive com eles. Né? Então, naquele ano em que eu dava aula na escola pública de manhã, de noite na faculdade e ainda a televisão, eu ganhei tanto dinheiro que eu não tinha nem tempo de gastar, né? Porque era um tal de produzir, dar aula e corrigir prova e não sei o quê, que daí eu decidi, falei, quer saber? Dona Maria estava presente na minha memória. Né? Eu falei, não. Então, o ano de 1976, eu falei, vai ser diferente. Então, todo aquele dinheiro de 75 que eu não tinha conseguido gastar, falei, agora isso vai me propiciar uma vida um pouquinho mais apertada, mas eu vou estudar educação. Aí decidi entrar no mestrado da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. E também foi o último ano que eu dei aula no ensino médio, segundo grau. Eu fui a primeira professora do Logos, de Química. Né? Eu acho que você já ouviu falar isso, porque a Deise foi professora do Logos, né? Ela já falou sobre isso. Logos era uma escola diferenciada, classe A linha, não era nem A, né? E eu continuei usando o Kemes, e lá aprendi outras coisas, porque a gente não dava aula expositiva, você tinha que fazer uma programação de estudo semanal para os alunos, né? E era interessante porque a gente tinha reunião pedagógica toda semana e todos os professores discutindo as atividades, então foi muito interessante. Eu dava aula segunda e terça no Logos, em São Paulo, e terça-noite eu ia para Campinas e fazia o mestrado e comecei a fazer a quarta, quinta e sexta lá na Faculdade de Educação. Foi um choque, né? Porque recém-saída praticamente de uma pós-graduação em Química, toda pragmática, objetiva, ficar lendo livros sobre antropologia filosófica, filosofia da educação, aqueles livros que o parágrafo levava 5 páginas, né? Mas teve uma disciplina que me impactou demais, que foi a História da Educação Brasileira. E aí eu comecei a estudar sobre o ensino de ciências, né, brasileiro. E fiquei assim, bastante motivada de ver como é que a química aparecia no ensino secundário. Né? E essa foi a minha dissertação, né? Que foi o tratamento do conhecimento químico em livros secundários dirigidos ao ensino secundário de Química de 1875 a 1978. E outro dia até eu estava relendo a tese, a dissertação, para escrever esse capítulo nesse livro aqui, o Ensino de Química em Foco, apontamentos sobre a história do ensino de Química no Brasil, que é basicamente baseado na minha dissertação. Eu falei, bom, naquela época essa era uma dissertação, mas daria tranquilamente para ser uma tese de doutorado. Né? Então foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro trabalho sobre a história do ensino de Química, né? O professor Casimiro de Abreu, Casimiro dos Reis Filho, perdão.
Ele me incentivou muito a fazer a dissertação. E eu lembro que, bom, naquela época não tinha computador, não tinha nada disso, né? A gente escrevia com lápis e borracha. Eu me lembro que na defesa, o Ricardo Feld estava lá, ele fazia questão de conhecer o meu trabalho, porque eu tinha entrevistado o Feld, que é o que vendia mais livros no Brasil naquela época. Né? E ele certamente não gostou dos resultados. Né? Mas, enfim, eu comecei a fazer a pós-graduação lá na Faculdade de Educação em 1976. No ano seguinte, eles me contrataram para ser professora de didática para o ensino de Química e prática de ensino de Química. Então, desde 77, eu comecei a trabalhar na formação de professores de Química, lá na Unicamp. E lembro, na minha primeira aula lá para os alunos da licenciatura em Química da Unicamp, eu enchi o peito de ar e entrei na sala de aula, porque naquela época não se tinha nada de textos que fundamentassem. A coisa que era a moda naquela época era a taxonomia de Bloom, né? Os objetivos da educação, aquilo, só tinha aquilo. Eu falei, bom, eu tenho já alguns anos de experiência e eu vou me fundamentar na minha prática para tentar ensinar. Né? Então, eu trabalhei muito com os alunos da licenciatura naquela época, mas eu sabia, né, que, por ser docente já da Unicamp, eu tinha que fazer o doutorado. Naquela época, o que tinha? Ou eu voltava para a Química, para fazer o doutorado, ou ia para a Psicologia da Educação, na PUC de São Paulo. E não era nenhuma coisa nem outra que eu estava buscando. Aí eu comecei, então, eu virei rato de biblioteca, consultava todas as revistas internacionais sobre ensino de ciências, não tinha computador, não tinha site de busca, né? Então eu, lendo as revistas, fui encontrando centros, né, de formação de doutores na área de educação e ciências. No geral, nos Estados Unidos, eram centros mais de educação e ciências. Né? Eu lembro que o que mais me encantou era o Teachers College em Nova York, porque eu sabia que o John Dewey tinha sido diretor, né? Eu queria ir lá. Só que a prova do TOEFL de inglês que eu fiz para ter bolsa da CAPES, o máximo de pontos no teste era 610. E o Teachers College exigia 600 no TOEFL. E eu não tinha tido 600. Eu tinha 580, alguma coisa assim. Então, fazendo a busca nas revistas, eu encontrei na Inglaterra um centro específico de formação de educadores químicos, que era o School of Chemical Sciences da Universidade de Stanley, Norwich, na Inglaterra. Aí escrevi para o boss, para o chefe do setor, que foi meu orientador no PhD, Malcolm Fraser, e ele me aceitou. Então, daí eu fui para a Inglaterra, em setembro de 1980, para começar
o PhD. Né? Era um centro, não tinha nenhum inglês lá, era todo mundo de fora. Muitos portugueses, né? Tenho amigos queridos portugueses até hoje, foram meus colegas de turma. E antes de ir para a Inglaterra, eu comecei eu criei um grupo na Unicamp, com mais 6 professores de química, para a gente começar o PROQUIM. Tá? Esses 6 professores, bom, Maria Eunice Ribeiro Marcondes, a Deise, a Marilena e o Nelson Beltrán, a Lila Vatti, do Coltec, que era o Colégio Técnico de Minas Gerais, a Antonieta Mazon, e nós começamos, acho que em 78, por aí, 78, 79, 78, a elaborar o PROQUIM. E o PROQUIM, na minha visão, foi assim, o primeiro projeto epistemologicamente fundamentado e psicologicamente fundamentado. E aí eu devo a pós-graduação da química, né? Porque quando eu comecei a fazer a fotoquímica orgânica, uma coisa que aconteceu que foi muito importante é que, como eu não tinha feito iniciação científica durante a graduação, então eu tinha aquela visão de química compartimentalizada, né? Química geral, inorgânica, orgânica, analítica, física, etc. E quando eu fui para o laboratório e fiz um monte de sínteses, muitas delas muito perigosas, eu percebi que tudo aquilo que a coisa se encaixava, que no fundo a essência era o quê? Era prever, controlar, explicar as transformações químicas. Então, da pós-graduação em Química, eu tirei a ideia, né, de falar, nós temos que centrar em transformações químicas. Isso era uma ideia que já existia nos projetos americanos do currículo em espiral. Né? E, durante o mestrado, a minha orientadora, a professora Rosália Aragão, era estudiosa da teoria de aprendizagem significativa do Ausubel. Eu estudei, então, e foi o meu referencial teórico da dissertação. Portanto, eu juntei as duas coisas, né, a questão da transformação química e da aprendizagem significativa de Ausubel, e convidei esses professores para a gente começar a planejar um projeto de ensino de química diferenciado. E uma das coisas que eu acho uma lástima a gente não ter gravado as nossas reuniões, porque era uma beleza, foi uma riqueza. Todo mundo aprendeu muito uns com os outros. Né? E o grupo também decidiu que tudo aquilo que a gente produzia iria ser imediatamente aplicado. Né? Porque, tirando eu e a Anice, os demais eram professores da escola do ensino médio. Então, os guias experimentais, os textos, as atividades que a gente propunha, eles já aplicavam diretamente com seus alunos. E a gente, então, tinha um feedback praticamente instantâneo. Enquanto eu e a Anice, que a gente trabalhava já na universidade, na formação de professores, a gente usava também na formação, nas disciplinas da licenciatura. Então, essa postura do grupo permitiu que a gente fosse reformulando o projeto, né, gradativamente. Então, muitas vezes a gente tinha que deixar certas coisas que a gente tinha imaginado que iam estourar, e não. Né?
E eram até coisas muito simples, mas muito pedagogicamente importantes. Por exemplo, né? Um belo dia lá a gente teve a ideia de usar massinha de modelar, que é que a criançada brinca na escola, para ensinar estequiometria. Então, o professor usava na lousa, né? E a molecada também fazia no caderno. E isso era uma coisa tremendamente importante, porque o ensino tradicional sempre, desde 1875, isso eu vi nos livros, né? Aquela história de classificação de reações químicas, análise, síntese, simples troca, dupla troca, a reação de síntese, carbono mais oxigênio da CO2. A ideia não era de interação, era de justaposição, né? Então, com as massinhas de modelar, a gente quebrava essas ideias, esses possíveis erros dos alunos, né? Você trabalhava bastante a ideia de ruptura e formação de ligações, da própria ideia importante de interação, né? Então, um pouquinho, na minha visão, foi assim pedagogicamente, dentro do ambiente do ensino de química, foi para mim uma das melhores coisas que eu acho que a gente já fez. Tanto é que quando nós decidimos parar, eu acho que a aprendizagem que o Proquim nos trouxe também levou a Lila Vatti lá no Coltec, que era um ano só do ensino de química, então não dava para usar o Proquim como a gente tinha imaginado. Ela, junto com a Rosária Juste, escreveram Aprendendo Química, um projeto específico para eles. A Nice também depois vai, junto com o professor Pitombo, a escrever o GPEC, né? Interações e Transformações Químicas. A Daisy foi trabalhar com ela também. Então, eu acho que isso, o germe, foi, na minha visão, foi o Proquim, né? E quando eu fui para a Inglaterra, eu sabia muito bem o que eu queria fazer de tese, né? A gente já tinha o Proquim, a gente imaginava que eram 10 capítulos que dava conta assim, da química geral e da físico-química, para serem trabalhados durante os 2 anos e meio do ensino médio. E depois, o último semestre seria para noções de química orgânica. Mas a gente não chegou a elaborar o de química orgânica. Eu fui para a Inglaterra com a ideia de terminar o planejamento do Proquim, os 10 capítulos, e avaliar o uso do Proquim com professores. Porque uma das coisas que também a gente fez muito, enquanto grupo do Proquim, era dar mini-cursos sobre o Proquim, tanto nos encontros de pesquisa e ensino de química, como para as secretarias, formação continuada de professores, né? Então, eu achava que a minha tese já estava, né, definida, que era terminar o planejamento do Proquim e avaliar o Proquim junto aos professores. Só que, para minha surpresa, e meu orientador deixou que eu terminasse, né, o planejamento do Proquim, depois de um ano de trabalho, pesquisando, escrevendo, terminando o planejamento do projeto. Falou, bom, ele marcou uma tarde para mim, isso era raríssimo, né, na orientação inglesa. A orientação inglesa, eles se limitam àquilo que você escreveu, só aquilo. Ele me concedeu uma tarde de sexta-feira, me lembro bem, uma trágica tarde de sexta-feira. Ele falou, não, parabéns, você conseguiu terminar o planejamento do Proquim, que era uma coisa que você queria muito, mas eu tenho que te dizer que você não tem tese.
Ele, como que não tem tese? Não, porque é circular. Você mesmo que fez, você mesmo que vai avaliar, né? Isso não dá tese. Com as condições científicas exigidas, né? Mas também não dava ponto sem nó, né? Aí ele falou assim, você vai para casa, ou seja, para o quarto, né? Eu morava na universidade. Você vai para o quarto e segunda-feira você me traz algo escrito para mostrar por que o seu projeto é tão diferente do livro do Felsen, por exemplo, que eu tinha levado. Né? Por que a organização do conhecimento químico no seu projeto é tão diferente da organização usualmente usada, né, nos livros tradicionais de química? Bom, não preciso nem te dizer que eu praticamente nem dormi, né? Aquele final de semana. E o jeito que eu achei para mostrar que o projeto era diferente, a organização do conteúdo era diferente do ensino tradicional, foi usando mapas conceituais. Né? Então, eu fiz o mapa conceitual, né, do Proquim, do livro do Feltri, e levei para ele na segunda-feira. Assim, agora você está começando a ter um projeto de tese. Que naquela época, 80, 81, na área da educação e ciências, era super badalada a questão de estruturas de conteúdo e estruturas cognitivas, para ver a influência do ensino na aprendizagem. Né? Então, minha tese acabou virando isso, quer dizer, um método para representar e comparar estruturas de conteúdo e estruturas cognitivas, né? A influência do ensino na aprendizagem e também nos erros dos alunos. Bom, deixa eu ver onde é que eu estava, então. Na tese, na estruturação da tese. E aí, pela própria organização do setor, lá dos Chemical Sciences, depois de um ano e pouco, fazendo as disciplinas, tal, seminários de pesquisa, etc., eles solicitavam que os alunos estrangeiros voltassem para os seus países para fazer a coleta de dados. Né? Então, eu voltei. Em 82, eu reassumi na Unicamp e passei o ano de 82 coletando os dados para a tese. Então, eu tinha uma turma onde o Proquim era usado, com a Marilena, uma escola lá de Americana, e uma turma que usava o Feltri. Né? Então, eu acompanhava essas duas classes. É lógico que você não pode comparar resultados, né? Porque são estudos de caso. E em 82, junto com tudo isso, voltei a dar aula e etc. Em 80 e... Eu voltei em 80, em novembro de 81. E eu sei que eu acabei indo para um congresso que o Chassot tinha organizado, o EDEC, de 81. E eu fiquei encantada. Foi lá na URGS, em Porto Alegre, aí no teu pedaço. E lá eu conheci muita gente, né? Que também era assim, adepto do ensino de química, conheci o Chassot, o Maldaner, né? Que eu acho que são pessoas que também podem contribuir muito para o seu projeto. Enfim, voltei de lá apaixonada de conhecer colegas, né? Porque a gente era
muito pouco, né? E foi quando, na volta do voo de Porto Alegre para São Paulo, vendo aquelas nuvens e tal, eu tive a ideia de falar, a gente podia voar mais alto, né? E foi aí que eu tive a ideia de fazer o ENEC, né? O National Institute de Química. Aí falei com a Anice, falei, vamos organizar o ENEC. Então, o primeiro ENEC, que foi na Unicamp, onde eu era docente, eu trouxe meu orientador da Inglaterra, né? Ele trabalhou a beça, e eu também, porque ficava vertendo inglês e português, e ali começou o ENEC, né? Nós tivemos 253 pessoas, né, que na sessão do encerramento foram unânimes em dizer da importância da continuidade desses encontros, né? A maioria era de São Paulo, mas também tinha gente do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de alguns estados do Nordeste. E então, no meio da confusão lá de coletar os dados para a tese, eu também me enfiei de corpo e alma na organização do ENEC, né? E com relação aos ENECs, eu e a Anice ainda organizamos mais 3, o terceiro, quarto e o sexto, né? ENECs. Bom, daí voltei para a Inglaterra em 83, janeiro de 83, e fiquei lá até início de janeiro de 85, quando o reitor da Unicamp, era o Pinotti na época, ele, não sei porquê, até hoje eu não descobri, mas todos os professores da Unicamp que estavam fora, fazendo seus doutorados fora, tiveram que voltar. E eu fiquei agradecida, porque eu estava, assim, empacada com a tese. Eu tinha clareza que o meu trabalho mexia com a questão da linguagem, né? Mas eu não tinha estofo teórico para dar conta daquilo lá, né? Eu estudei muita coisa que não tinha nada a ver, meu orientador também não entendia dessa área. Então, acabei voltando, né, em janeiro de 85, e aí foi uma coisa muito interessante, porque voltei frustrado, não tinha defendido a tese, achava que ia voltar com a tese defendida, empacadíssima com a questão da linguagem, e comecei, acho que foi o tempo que eu mais viajei por esse país, dando curso, dando palestra. Era um jeito de eu fazer o meia-culpa, né? Não tinha tese ainda, mas eu ia trabalhar pela educação química brasileira. Fui a muitos congressos, dei muito curso. E toda vez que eu tentava pegar na Litacuja a tese, eu tinha uma febre instantânea. Foi um negócio sério. Mas a vida dá umas puxadinhas de tapete de vez em quando, né? Um belo dia, eu estava feliz, fazendo as coisas que eu queria, nos congressos, nos cursos. E um belo dia foi uma festa da faculdade, estava dançando e torci o joelho. Torci o joelho de um jeito tal que fui para aquela época, salário curto, né? Então tinha que esperar a consulta no Hospital do Servidor Público de São Paulo. E fui para lá, preciso operar, pode ser menisco, né? Então, só que na semana seguinte o hospital entrou em greve. Ficou em greve por 3 meses. Eu já estava em licença médica porque, para ir para a faculdade, eu tinha que subir escada, e eu não conseguia subir escada.
Minha perna estava praticamente dobrada, então não podia andar direito. E tinha que esperar a resolução da greve no hospital, esperando a cirurgia. E o que você faz em casa o dia inteiro? Né? Sem poder trabalhar, sem poder andar direito. Né? É agora que vai ter que pegar a tese. E aí peguei a tese. Em 6 meses eu terminei a tese. Os 3 meses no Brasil e depois já fui de volta para a Inglaterra, fiz a cirurgia e tal. Fui para a Inglaterra porque eu tinha prazo para defender a tese. E assim foi, defendi, foi tudo bem, né? Felizmente. E voltei em abril de 87, e quando cheguei na Unicamp já tinha uma fila enorme de futuros orientandos, né? Então, ali começou a minha carreira de orientação. Então, na Unicamp eu orientei muitos professores de química, né? Excelentes. Maldaner, Agostina, Marinês, e vai aí. Que mais? Estou aqui só aproveitando a aula. Bom, acho que percorremos uma boa parte, né, dessa trajetória aí. Queria né, lembrar uma coisa. Sim. O quanto foi importante ter ido para a Inglaterra. Apesar do frio, apesar da solidão, né, o fato de você ter um tempo para estudar, coisa que depois eu fui ver que meus ex-orientandos praticamente não tinham, né? Tinham que continuar a trabalhar e tal. O fato de você ter um tempo de dedicação para o estudo foi fundamental na minha formação, né? Eu estudava, que não é ler só, é estudar, né? 4, 5 artigos todos os dias. Então, isso ampliou o meu conhecimento na área de educação e ciências, entendeu? Os vários autores, as várias teorias, os grandes embates, né? E outra coisa que também ficou muito clara para mim é que desde da pós-graduação em fotoquímica até lá na formação inglesa, a coisa que mais funcionou para mim, acho que eu fiz umas 23 disciplinas de pós-graduação, contando tudo. 7 na Química, 11 na Faculdade de Educação e 5 lá no PhD. Mas de tudo isso, o que mais funcionou para mim foram os seminários de pesquisa, entendeu? Então, quando eu voltei para a Unicamp em 87, comecei a orientar, a primeira coisa que eu fiz foi criar um grupo de pesquisa, de discussão. Então, eu, junto com a professora Aragão e a professora Maria Cecília Rafael de Góes, que é expertise em abordagem histórico-cultural, Vygotsky. E alguns colegas químicos, né? Por exemplo, a Lila Vatti foi orientada pela Cecília Góes, a Andrea pela Rosália, o Ricardo Gosch pela Rosália, mas a gente se reunia toda semana. Não contava créditos nem para eles, nem para nós, professoras. Mas você pode perguntar para todos eles. Foi a melhor coisa que a gente fez na pós-graduação com eles. Quer dizer, a discussão de pesquisa, dos projetos, era bom para todo mundo, porque não só para os alunos, mas para nós, professoras também, no sentido de sugestões para orientação e etc. Né? Então, isso funcionou muito, muito. Para mim, você discutir pesquisa
é essencial na sua formação. Então, agora me pergunta. Cada um trazia trazia elementos dos seus projetos e esses elementos eram discutidos, é isso? Sim. E isso é uma coisa que todos eles, com quem eu mantenho contato até hoje, também fazem com seus atuais alunos, né? Porque é uma fonte de aprendizagem assim impressionante, né? Mobiliza um monte de coisa. Bom, aí eu passei muitos anos, até final de 96, na Unicamp, orientando muita gente, né? A minha coleção é de 23 doutores, 33 mestres, 2 especialistas, 6 orientações de iniciação. Então, eu passei muito tempo na orientação, mas focando basicamente o quê? Entrando um pouco mais nas linhas agora de pesquisa, né? A formação docente e a atuação docente em química foram esses 2 grandes focos, né? Então, eu fui cada vez mais me formando, né, nessas 2 grandes áreas de pesquisa, né? E, junto com isso, também comecei a participar de muita coisa em termos de defesa da área de educação e ciências, né? Em química em particular. Eu fui do grupo de trabalho do SPEC durante 2 vezes, né? Fui do Comitê de Educação do CNPq, fui vice-presidente da Abrapec, ou seja, você também tem que começar a trabalhar na linha dessas entidades que são fundamentais, né? E falando em entidades, acho que uma das coisas que os poucos da época, o pessoal da primeira geração, né, os velhinhos de hoje, fizemos foi a criação da divisão de ensino de química na SBQ, na Sociedade Brasileira de Química, uma DEC oficiosa no começo, porque ela só foi ser oficializada em 1988, né? Foi a primeira divisão a ser oficializada. Mas, mesmo com essa DEC oficiosa, a gente fez os ENECs, a gente fazia os encontros, né? Então, os poucos da época, né, foram se agrupando muito e fazendo coisas importantes para o desenvolvimento da área. E, dentro disso, o que para mim foi mais marcante foi a escrita do projeto REDEC, né, que foi a Rede de Encontros de Ensino de Química, de Pesquisa e Ensino de Química, que eu escrevi junto com a Letícia Tarquínio, parente, né? Em 3 dias, nós produzimos um projeto que na boa época do SPEC, do Subprograma para Educação e Ciências da CAPES, ele financiou 17 encontros de ensino de química, centenas de minicursos, atingiu 6.200 professores de química na época, e alavancou, né, o status da DEC, né? Depois com o Roberto Silva, com o Eduardo Mortimer. Você tem que ter dinheiro para fazer as coisas, né? Porque a Sociedade Brasileira de Química, ela deixava a gente fazer as coisas, mas não tinha dinheiro para nada. Tudo que a gente precisasse. Então, na hora que você consegue financiamento para as suas atividades, daí a coisa vai bem, entendeu? Então, eu fiquei na Unicamp até 96, dezembro de 96, quando eu me aposentei na Unicamp, né?
Aí prestei concurso para o programa de pós-graduação da Universidade Metodista de Piracicaba, que já tinha 30 e tantos anos de existência, e lá fiquei por 20 anos, né? Continuando a orientar muita gente, e daí me especializando mais na questão da formação docente, né? Então, lá eu não tinha só orientandos da área de química, mas assim, da área de ciências, biologia, matemática, ou seja, eu acabei orientando gente que era formador de professor. E foi por isso que eu consegui ajudá-los, né? E você vê, vou até pegar aqui, esse livro aqui, foi um dos projetos que a gente escreveu lá na Unimep, no ano 2000, esse ensino de ciências, fundamentos e abordagens. Os capítulos aqui são escritos pelos nossos ex-orientandos, né? Então, desde essa época, 2000, que a gente vem criticando o modelo da racionalidade técnica na formação de professores, né, de ciências. E até aquela altura, a grande maioria das pesquisas em ensino de química era ligada ao ensino médio. Mas nos anos 2000, aquele artigo que eu escrevi sobre a pesquisa em ensino de química no Brasil, perspectivas, conquistas e perspectivas, de 2002, que foi os 25 anos da SBQ, eu fiz um grande levantamento para escrever aquele artigo. Você tinha muito pouco artigo que investigasse o ensino superior de química, né? Como se fosse uma coisa assim que intocável, entendeu? Então, o grosso das pesquisas, inclusive em 94, quando a gente criou, junto com outros, a QNESC, Química Nova na Escola, o grosso das pesquisas era em ensino médio. Mas aí, a partir dos anos 2000, a gente começou a produzir pesquisas na área do ensino superior, né? E o fato de eu estar na Unimep, o que me fez estudar grandes educadores, Comenius, John Dewey, grandes pesquisadores na área da educação. Quando eu estudei o Bourdieu, Pierre Bourdieu, eu entendi muito bem o que se passava na nossa área, né? O porquê que a formação de professores nunca tinha sido valorizada e continua não sendo valorizada, né? A centralidade na formação dos bacharéis, porque a química depende, ela é fundamentalmente uma área de pesquisa, e essa manutenção e reprodução vai depender da pesquisa e não da formação de professores, né? É até sintomático, em 1969, o professor Celso Básico fez um levantamento no então Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que foi fundado em 1934. De 1937 até 68, só 12% dos que tinham sido formados se dedicaram ao magistério. Então, quer dizer, a química nunca priorizou, nunca incentivou a formação de professores, né? Tanto é que a gente entrava no Instituto de Química e você saía praticamente com todas as atribuições. Eu sou bacharel, licenciada e bacharel com atribuições tecnológicas. Só que você fazia a licenciatura de noite. No último ano, lá, nas algumas disciplinas da Faculdade de Educação. O famoso modelo 3+1, né? Bom, então, estudar
Bourdieu para entender essas coisas, para mim foi muito bom, né? Que de 2000 em diante a gente começou eu e vários outros, né, a estudar um pouco essa questão da formação, como é que ela se dava na licenciatura, ou seja, pegando as disciplinas dos cursos superiores, né, e publicando essas coisas. Com essas e com outras, as tensões começaram a ser criadas, né? E, em paralelo a isso, a gente não pode deixar de agradecer, né, a oportunidade que as faculdades de educação deram na formação de novos quadros para a nossa área. Porque os institutos de química até então eram irredutíveis, não tinha pós-graduação em ensino de química. Essa coisa começa praticamente no ano 2000, 1999, 2000, né, com a criação da área 46 da CAPES, de Ensino de Ciências, pelo Marco Moreira, né, os mestrados profissionais. Então, daí você começa a ter, até que os institutos de química, depois de muita luta, né, começaram a abrir a área de concentração em ensino de química. Mas, até então, os novos quadros, mestres e doutores da área, eram feitos pelas faculdades de educação. Eu mesma, quando comecei a orientar, acho que era eu, o Roque Moraes, muito pouca gente, né? Então, é um agradecimento especial às faculdades de educação, que elas deram abertura, né, para que a gente formasse novos quadros na nossa área, né? E aí, com o aumento das pesquisas no ensino superior de química, as tensões entre os educadores químicos e os químicos começou a ficar mais forte, né? Tanto é que hoje a gente tem, desde 2016, a gente tem a Sociedade Brasileira de Ensino de Química, né? Quer dizer, nós tivemos que criar uma outra sociedade em defesa também dos nossos interesses, né? É lógico que a DEC continua conversando com a SBEM e vice-versa, porque eu falo que eles têm um casamento moderno, né? Cada um mora numa casa, mas eles se encontram pelo mesmo amor, né? Que é o amor pela educação química brasileira. Mas você vê o peso da tradição, né, química, né, do hábitos químico. E também a gente percebe que, depois de 45 anos, praticamente, cresceu demais a nossa área. Tanto que agora, quer alguns químicos concordem ou não, gostem ou não, mas é uma nova área da química, né? E digo isso também baseado em Bourdieu, que mesmo dentro da nossa área já começou o quê? Aquele velho esquema de querer ser melhor que o outro, a competitividade, que, no fundo, é gerada pelo produtivismo, né, acadêmico, principalmente criado pela CAPES, tal, dos currículos Lattes, aquelas coisas que são ruins, são negativas, mas na academia, mas você já percebe que é uma área, inclusive com as briguinhas internas e coisas que na nossa época, no início, não tinha, a gente era muito companheiro, muito amigo um do outro, né? A gente trabalhava muito juntos, porque isso foi muito importante, né? Quer dizer, o fato de termos decidido promover os encontros de ensino de química e a formação de novos quadros foram os dois pilares que, de fato, alavancaram a área nesses 45 anos, né?
que mais? Você vai cutucando, eu vou lembrando. É muita coisa. É muita coisa, realmente. E é uma aula para nós que estamos assistindo. Olha só, falando agora de um panorama assim mais geral, assim, até aproveitando toda essa história, né, que foi construída, foi vivenciada, como é que você enxerga esse momento atual que a gente está vivendo, né, da educação brasileira, e com um toque especial no trabalho dos professores, assim, né? O teu trabalho que foi durante, talvez, não todo o tempo, mas talvez a maior parte do tempo, ou boa parte do tempo, formando novos professores, e esses professores com o destino de atuação na educação básica, né? Como é que você vê essa situação hoje dos professores que estão sendo formados para atuar na educação básica, a condição de trabalho da educação básica, e até os professores que já estão em atividade, né? Qual é a sua visão, assim, desse momento que a gente está vivendo? Olha, Carlos, infelizmente não é boa. Mas eu não quero perder meu otimismo, sabe? Mas está muito difícil você ver o que está sendo feito hoje em dia. Eu acabei de voltar do Encontro Paulista de Pesquisa em Ensino de Química, que aconteceu em Ribeirão Preto, em Sertãozinho. E você deve estar sabendo que o atual secretário de Educação do Estado de São Paulo criou o sistema de slides, né? Então, as aulas dos professores, tudo em slide. O que você faz com isso? Você faz o quê? Você acaba com a liberdade docente. Se isso vingasse, que parece, felizmente, que não está vingando, você acaba com a pesquisa e ensino. E você continua dando dinheiro para os grandes conglomerados educacionais. Você junta isso com o fato de, hoje em dia, acabei de ler no jornal hoje, 90% das licenciaturas no Brasil hoje em dia são EAD. Aí quando você vê que a docência é uma atividade tremendamente complexa e ela é singular. O professor é um mediador, ou seja, aquele que faz o meio de campo entre o aluno e um campo de conhecimento específico, no nosso caso, a química. E para ele ser mediador, ele tem que ter clareza de, pelo menos, de respostas a 3 perguntas. O que eu ensino? Como eu ensino? Por que eu ensino? E por que não é porque o diretor manda, ou porque o secretário quer. O porquê envolve reflexões de cunho epistemológico, sociológico, político, filosófico. Durante pelo menos 10 anos, uma disciplina que eu sempre ministrei na pós-graduação, lá na UNEP, era necessidades formativas de professores. E eu centrava exclusivamente numa pergunta: por que ensino como ensino? Nós, professores, temos crenças, concepções, que muitas vezes não estão conscientes para nós próprios. Então, eu sempre usava uma metáfora, a mesa, coisa mais comum na sala de professor do que ter uma mesa. Essas coisas estão escondidas aqui embaixo. E a gente precisa ter acesso, elas precisam aflorar. Nós precisamos ter consciência daquilo que a gente faz como professor.
Porque a mudança da prática pedagógica pressupõe o quê? Desconstrução e construção de concepções. E, para mim, faz tempo que estava muito claro para mim, para nisso, por isso que a gente criou o Proquim. Porque para você formar professores, não basta só você criticar o ensino tradicional. Você tem que apresentar outras formas de ensino, outros modelos de aula, outras possibilidades de se ensinar. Por quê? Porque essas novas formas, esses novos modelos, são pautados em concepções bastante diferentes das concepções que embasam o ensino tradicional. No ensino tradicional, o professor é o dono do discurso, é o que vai depositar, é o depositário de conhecimento na cabeça do aluno. Nos novos modelos, ele é o mediador. No ensino tradicional, o aluno é tábula rasa. Nos novos modelos, ele é possuidor e construtor de ideias. E assim vai. A avaliação na escola tradicional é somativa, na outra é formativa. A visão de química na escola tradicional é objetiva, empirista, positivista, né? Então, você tem que trabalhar essas concepções. Na disciplina de necessidades formativas, quer dizer, eu usava muitos textos de pesquisadores que mexem nessa área, né? O Donald Chan, tem vários, o Tardif, Stenhouse, Contreras, vários. Então, a gente discutia esses textos, mas o texto final da disciplina era levar os alunos a responder aquela pergunta: por que ensino como ensino? Então, eles tinham que descrever a aula deles e depois refletir sobre isso. E, numa média, eu tinha 15 alunos por turma. Esses 150 trabalhos, nos 10 anos, nunca um foi igual ao outro. E de uma riqueza assim enorme. O professor tem muitos conhecimentos. Por isso que, quando você junta professores, você produz coisas novas. Agora, com esse tipo de prisão que alguns estados estão colocando, você mata tudo isso. Né? Quando eu penso, por exemplo, no pessoal da Unijuí, Otávio Maldan, Helenir, Zanon, a tese da Helenir, que eu também tive o prazer de orientar, ela faz uma proposta assim das tríades na licenciatura em Química. Então, o que era esse modelo triádico? Ela juntava licenciandos, professores de escola e os formadores da universidade, discutindo o mesmo assunto, um novo assunto químico. Então, o formador lá encastelado na academia, aí ele ia ver como é que o professor fazia a reelaboração conceitual daquele tema, que problemas ele enfrentava na escola, como é que os alunos aprendiam, que tipo de avaliação usava, enfim. A avaliação desses módulos triádicos da Helenir, que ela fez em várias disciplinas da licenciatura em Química lá na Unijuí, quem mais ganhou foram os formadores, porque eles não têm a mais mínima ideia do que acontecia na escola. E os futuros professores começam a aprender e ter noção do que é a realidade da escola. E como é que o professor inova, como é que ele enfrenta esses problemas que são, assim, imediatos. Então, quer dizer, muita coisa já foi feita no sentido de você melhorar a formação de professores de Química.
e de outras áreas. No entanto, o que a gente está vendo hoje é um cerceamento absurdo disso. Desde a BNCC, aí, é um esvaziamento de conhecimento, uma coisa assim que é assustadora. Quer dizer, nós temos que dizer não a essas coisas. No último ENEC, lá em Uberlândia, teve uma moção que foi aprovada por unanimidade de acabar com essas bases. Entendeu? É revogar isso aí mesmo. Então, quer dizer, a luta, nós temos que reconstruir várias coisas que foram detonadas nesses últimos 4 anos, principalmente, foram simplesmente detonadas. Vamos levar um tempão para tentar recuperar aquele mínimo de qualidade que a gente já tinha. Esse fato de você ter uma evasão de quase 60% dos alunos dos cursos de licenciatura das universidades públicas é barra. Quer dizer, sem o reconhecimento social, econômico dessa profissão, onde é que nós vamos parar? O que vai ser desse país? O que vai ser dessas novas gerações? É triste. Eu não estou nada satisfeita do que eu vejo ultimamente e só posso conclamar as pessoas a lutarem contra isso. Tudo bem. Bom, quero te agradecer demais aí por esse tempo, enfim, toda ter contado essa trajetória, né? Dessa forma assim tão detalhada, tão rica, tão reflexiva, né? Certamente tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito útil para muita gente, né? Até para conhecer não só a tua trajetória especificamente, mas para pensar, né? A sua própria trajetória, o seu próprio projeto profissional e tudo mais. E eu queria deixar agora esse momento em aberto, né? Para você, uma mensagem aí para a nossa comunidade de pesquisadores e professores aí. Qual seria a mensagem para a gente encerrar esta entrevista? Força. Luta. Né? A gente tem que brigar por aquelas coisas nas quais a gente acredita. Eu quero uma educação melhor para o nosso país. Né? Mas eu que agradeço a oportunidade de participar de um projeto tão importante como esse que você está desenvolvendo. Não quero fazer propaganda, mas eu acho o seguinte, como já são 56 anos de trabalho nessa área, eu não sei se você conhece, mas eu escrevi esse livrinho aqui, você conhece? Sim, claro. Se você não tem ainda, depois você me manda seu endereço que eu mando para você. Então, nesse livro eu escrevo muito sobre a minha própria formação, né? Acho que é com mais detalhes, que eu pensei mais. Né? Sim. Então, um outro que eu acho que é muito importante é esse livro também, O Ensino de Química em Foco, que tem vários capítulos aqui falando da nossa história, né? Que para quem está iniciando, eu acho que é um livro fundamental. Né? Sem dúvida. Situa o sujeito. Esse outro aqui, da Maria Inês e da Adriana Rossi, que é Memórias Políticas e Tendências da Educação Química no Brasil, também é um livro que situa muito bem o que vários de nós conseguimos fazer. Em particular, o meu capítulo aqui é sobre os ENECs, né? Quer dizer, o que os ENECs trouxeram para a nossa área. Sim. Então, e se você também quiser mais detalhes, é só entrar em contato. E daí, perguntas mais pontuais, a gente vai lembrando de mais coisas, mais detalhes.
E te desejo muito sucesso no seu projeto e espero, com muita vontade, de ler logo as publicações do seu projeto. Parabéns, Carlos. Poxa, muito obrigado. Né? Eu acho que, sem dúvida, eu fico muito contente, né, com a tua participação e também do trio todo aí de São Paulo, né, a professora Deisa também participou, o professor Eunice também, então eu quero agradecer demais a tua participação, especialmente, e ao trio todo, né, que foi bonito de ver vocês todas juntas no ENEC desse ano, circulando lá pela sala e tal. Os cabelos brancos. Foi muito bacana ver essa movimentação. E aproveitando o ensejo, já que tu falaste aí dos livros, né? Não é minha publicação, mas eu ganhei agora no EMPEC que aconteceu. Sim. Esse livro aqui, Memórias, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele. Que a capa é escura. Memórias, professoras e professores de Química, eu ganhei de um dos autores, né? Uhum. Que até o Paulo Vitor Teodoro, ele é organizado pela Irene, pelo Helder, pelo Paulo Vitor e pelo Thiago. E o Paulo Vitor estava lá no EMPEC e me presenteou com esse livro. E o primeiro capítulo é justamente da tua trajetória, né? O capítulo 1, então também... É mais sobre a formação docente, né? Porque... Modelos formativos e a experimentação na licenciatura em Química. Porque esses dois temas, formação docente e experimentação, olha que eu já fui a muitos encontros de ensino de Química. São os temas preferidos, né? Então, eu optei por escrever sobre esses dois temas, né? Que continuam sendo atuais, embora muita coisa já tenha sido escrita criticando o ensino tradicional, e também muita coisa já tenha sido proposta para a melhoria da formação de professores de Química nas licenciaturas. Por isso mesmo que isso pode dar munição, sabe, para essa briga que a gente tem que ter agora contra esses absurdos que estão sendo feitos. Hoje, o jornal de hoje diz 5 conglomerados educacionais têm 91% dos alunos em EAD, né? Quer dizer, é trágico, é trágico. Essas leituras são importantes para dar munição mesmo, para a gente questionar e brigar para tentar mudar esse atual estado de caos, né? É um caos, eu acho. Verdade. E só aproveitando, já que tu mencionaste também numa fala anterior ali, aquele artigo de 2002, né? Eu recomendo sempre esse artigo para todos que querem conhecer a história da área, né? Porque é um bom artigo no sentido que ele não é um artigo muito longo, né? Mas ele faz uma síntese, uma exposição muito didático. Eu até, inclusive, eu utilizo ele não só com a pós-graduação, mas numa disciplina que a gente tem aqui na Faculdade de Educação para o curso de licenciatura em Química, que é a Introdução ao Campo da Docência. Então, recomendo demais aquele artigo de 2002. É um artigo que, apesar de ser mais de 20 anos atrás, mas ele continua muito potente, né, e didático para o pessoal da nossa área. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela tua participação. Te desejo tudo de melhor e agradeço pela entrevista e por tudo que nos ensinou e tudo que escreveu. São coisas que enriquecem a nossa vida. Eu que agradeço, Carlos. Sucesso para você, tá? Igualmente. Tchau, tchau.